Professor Dumas, é importante a gente destacar para a nossa audiência uma notícia que foi amplamente divulgada no dia de hoje, que trata da formação de um grupo de senadores, uma comitiva que deve ir a Washington, D.C., capital norte-americana, para ter reuniões e tratativas com congressistas norte-americanos. Um grupo de senadores deve receber os senadores brasileiros e também empresários representantes de alguns setores. Pois bem, queria que nós fizéssemos esse exercício. De que maneira a ida de parlamentares, de congressistas brasileiros para os Estados Unidos pode ajudar, colaborar, talvez adiar a implementação do tarifaço, reverter a medida ou pensar em uma tarifa mais baixa do que 50%. Tem um detalhe importante para a nossa audiência. Sabe quando vai acontecer a viagem? No finalzinho do mês. Poucos dias antes, acho que 3 ou 4 dias antes da implementação dessa tarifa de 50%. E aí, jogo para você, professor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Na minha opinião, obviamente que 3 dias não dá para você negociar. Porque a carta de Trump, até nós colocamos aqui num dos programas de Visão Crítica, o professor Roberto Gianetti, você tem um ponto que é inegociável, que é o aspecto do Donald Trump. Pode-se falar que o aspecto do do Bolsonaro. Pode-se dizer que isso daqui é um aspecto para atacar os BRICS, e usou o Bolsonaro, etc. Mas isso é uma coisa que o setor privado e os legisladores vão falar, olha, isso não está na mesa. Está na mesa a parte comercial. Que parte comercial? Não vamos esquecer, veja, o que os Estados Unidos consomem? 65% do que a gente exporta praticamente de setores agrícolas, etc. Mas nós exportamos também 80%, tirando 60% do suco de laranja, não é do setor agrícola, mas 80% de indústria de transformação. Então é importante deixar claro como é que vai ser essa negociação. Só que eu acho que, infelizmente, 3 dias não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E existe o risco de politizar essa discussão. Seria muito melhor que fosse colocada, como o professor colocou muito bem, liderado pelo Geraldo Alckmin, e mandando todo o setor privado para negociar essa tarifa de 50% e ver o que pode ser negociado. Veja, a pauta ela é clara. Estamos falando de aeronaves, estamos falando de ferro, aço, semi-acabados, estamos falando de suco de laranja, estamos falando de carne bovina, estamos falando de PIX, que é um absurdo falar parte do PIX. Veja, o PIX de 2020 a 2025 movimentou 7,5 trilhões. Quer dizer, você está com problema com Visa, Mastercard e o American Express e quer que agora o PIX seja abandonado. Mas foi por causa do WhatsApp Pay em 2020 que foi proibido, depois foi permitido em 2021. Sim, quando foi permitido em 2021, o PIX já tinha ganhado todas as partes. E 92% da população brasileira utiliza o PIX. Então eu acho que Trump, na minha opinião, ele não está a fim de negociar, não. Se você chamou a seção 301 do Acordo de Comércio, do Trade Agreement lá de 1974, aparentemente você está usando aspectos que não me parece que você está disposto a negociar comercialmente. Tarifas injustas, desmatamento ilegal. Aonde que Trump está preocupado com o desmatamento ilegal? Ele está preocupado porque ele acha que a agropecuária tendo mais benefício por causa do desmatamento ilegal. Mas ele não está nem um pouco preocupado com aspectos de mudanças climáticas. E o aspecto dos meios de pagamento. Eu acho que essa deve ser a pauta da reunião, mas eu acho que, infelizmente, em 3 dias, ou posterga, ou coloca, mas depois posterga. Eu acho que não chegaremos num final nesses 3 dias de conversa. Roberto Gianetti da Fonseca, concorda que pode ser uma alternativa à ida dos parlamentares, dos congressistas, porém, com 2 semanas de atraso, talvez seja difícil fechar qualquer tipo de acordo, ou pelo menos encontrar uma saída para a situação que envolve o tarifaço? Nesse aspecto eu concordo plenamente com o Roberto, meu xará. Acho que não é para isso que eles foram, para fechar acordo. Eles acham que tem essa expectativa de uma ingenuidade total.
Mas todo apoio é bem-vindo. Que eles vão lá discutir, tem o Brazilian Caucus, que é a frente parlamentar no Congresso, que pode ajudar. Então, uma conversa entre parlamentares, eles não vão conseguir ver ninguém do Executivo, só vão falar com os parlamentares e empresários, tudo bem, ajuda lá. Agora, é preciso a gente endereçar corretamente essa discussão, que é a seguinte. Vamos começar do começo. A carta que veio do Trump para o presidente Lula... Uma salada, né? Não, pois é, essa carta é uma carta, eu adjetivo ela como esdrúxula. Primeiro que ela foi redigida por duas pessoas que eu imagino, não vou pôr o nome aqui, que ajudaram a redigir essa carta e entregaram ao presidente. O presidente assinou, porque concordava com aquele teor, e, pasme, não passou pelo Departamento de Estado. Isso eu afirmo. Isso eu afirmo porque eu já soube, não passou pelo Departamento de Estado. Ela veio direto para a rede social. O Brasil tomou conhecimento, a presidência da República, pela rede social. A primeira impressão que tiveram, isso é fake news. Imagina uma carta dessa. Aquele teor era tão fora de contexto que acharam que era fake news. Ligaram para a Embaixada dos Estados Unidos e eles falaram, não, a carta é verdadeira, é real. Não é possível. E vem pela rede social, então nós não vamos nem conhecer, está devolvido. Portanto, essa carta, do ponto de vista oficial, não existe. Ela não foi recebida pelo governo brasileiro e, do lado americano, o Departamento de Estado, quando tomou conhecimento, teve um espanto. Por que o espanto? Porque ela não tem fundamento, nem na parte política, que não é pertinente ao tema, e nem na parte econômica, porque nada foi apresentado que pudesse colocar o Brasil como responsável por um desequilíbrio da economia americana, até porque eles têm superávit com o Brasil, portanto não estamos causando nenhum dano à economia americana. E aí vem o Departamento de Estado e diz, bom, mas para aplicar os 50%, presidente, precisa ter uma razão. Nós sabemos disso, você já trabalhou no governo também, Felipe, sem exposição de motivo, sem um fundamento jurídico e econômico, você não pode ter uma ordem executiva. Um decreto, uma lei, uma resolução tem que ter um fundamento legal. E aí, como é que nós vamos arrumar o fundamento legal agora? Chama o USTR, que é o departamento que faz a pesquisa das ilegalidades que um país pode estar fazendo. E aí vem o USTR dias depois com a seção 301, Roberto, aí que explica aquela... Como é que chama isso? Sabe o termo? Eu não sabia, aprendi. Chama-se Fishing Expedition, traduzindo para o telespectador, expedição de pescaria. Joga tudo que cai na rede, PIX, 25 de março, desmatamento ilegal, corrupção. Corrupção, enfim, listou toda essa salada de fruta que eles colocaram e que vai demorar 1 ano para investigar. Então não tem a menor hipótese de ser usado agora na negociação, esquece. Mas isso dá fundamento para, nessa suspeita, ele colocar que a aplicação de 50% Sim. é por causa disso. Terminando, mais um segundo. Imagina, à vontade. Veja só, até agora não tem decreto, tá? Portanto não existe nada além da carta, prestem atenção, nada, só a carta e não tem decreto. Ao fazer o decreto, ele oficializa a decisão. Se ele não tiver muito bem fundamentado do ponto de vista jurídico e econômico, que é essa coisa da 301, o que vai acontecer? Os importadores americanos vão judicializar, e já começaram, o suco de laranja já entrou ontem com um processo num tribunal lá nos Estados Unidos, dizendo que a lei não se aplica a esse caso do Brasil e que não tem nenhum fundamento para... E aí o que eles querem? Indenização pelos impostos que venham a ser pagos, pelos prejuízos que já estão sendo causados e perdas e danos. Isso vai ser uma causa de bilhões e bilhões e dezenas de bilhões de dólares. Então o governo americano tem uma opção agora. Se ele faz o decreto, vai vir paulada do lado judicial. Se ele não faz o decreto, ele diz assim, bom, nós não temos ainda não tivemos tempo, não tivemos condição de negociar com o Brasil. Então vamos dar mais 30, 60 dias, aí sim vai dar tempo para nós sentarmos na mesa, mas não é legislador e nem, eu diria, nem o executivo. Não. São os empresários Exatamente. Que vão fora do sistema negociar concessões recíprocas, agenda positiva,
para usar a velha frase do Ulisses Guimarães, onde eu termino aqui a minha colocação. Só faz a reunião quando tiver tudo resolvido. Aí oferece de bandeja para o Departamento de Comércio, para o Ministério do Desenvolvimento, eles sentam e assinam. Eu acho que isso é que vai acontecer. Esse é um aspecto interessante que eu tenho escutado, inclusive, muitas pessoas dizendo justamente isso. Talvez o grande sucesso da negociação não seja uma pressão do executivo brasileiro ou até a tentativa de governadores abrirem uma negociação diretamente com as autoridades americanas, mas a pressão que setores da economia americana farão sobre o governo de Donald Trump. Talvez essa seja a grande saída. Salto, queria te escutar também os caminhos possíveis para negociar quando as pautas não estão muito claras, né? Porque se fossem questões tarifárias e comerciais, talvez já tivéssemos alguns caminhos, mas quando há uma porção de coisas que não dependem do Executivo Federal, talvez fique mais difícil. Sim, boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar os Robertos aqui, os dois colegas. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu diria que essa situação é bastante sui generis, né? Porque os Estados Unidos, eles sempre viveram, ou pelo menos numa boa parte das últimas décadas, com um modelo que é um modelo de crescimento com poupança externa. Eles podem se dar o luxo de ter o chamado déficit externo, déficit em transações correntes, porque o mundo inteiro deseja financiar os Estados Unidos. Por uma razão simples, porque eles têm o monopólio da moeda de reserva internacional. Não é que os outros governos anteriores a este, do Donald Trump, não fizessem políticas protecionistas, faziam, e muito, né? Subsídios gigantescos, centenas de bilhões de dólares para diferentes setores. Mas o novo governo, ele tem uma característica que é o uso da tarifa, numa espécie de ressurreição de um modelo quase mercantilista, né? Que você usa... Exato. Numa espécie de modelo, então, que a tarifa serve para tudo. Então, incomodou numa determinada área, então vem a tarifa. O Brasil está atrapalhando, está fazendo movimentos indesejados com o BRICS e tirando a cabeça para fora, então 50% de tarifa. Noves fora as questões políticas em que eles se miscuíram por meio dessa carta, que o Gianetti aqui já explicou muito bem, e que também preocupa, né? Porque estamos tratando de uma questão interna. Sim. De um poder específico que é o judiciário. Então, eu acho que esse quadro geral caminha para uma solução que vai depender de muita negociação. Eu entendo que o Roberto tem razão ao dizer que os empresários vão ter um papel talvez muito maior do que as autoridades políticas. Mas é preciso também exaltar a diplomacia do nosso Itamaraty, que tem uma experiência grande nisso. Nós temos uma figura hoje na vice-presidência e no Ministério que responde também pela SESEX, né, a Secretaria de Comércio Exterior, etc., que é o Geraldo Alckmin, que tem uma vasta experiência também de negociação, de política, de governo. É uma pessoa sensata, já reuniu um time ali importante para dialogar com os nossos empresários e com os americanos. Então, por pior que pareça nesse momento esse quadro, e ele é bem ruim, porque... Nós estamos falando de 40 bilhões de dólares de exportações. Sim. Isso representa 2% do produto interno bruto. Um baque nesse negócio pode derrubar. E mais o efeito multiplicador que isso tem na economia interna, porque os 40 bi geram 70, 80 de efeito. Sem dúvida. Então você pode derrubar o PIB um 0,6, 0,7 ponto percentual numa taxa de crescimento prevista de 2%, 2,5% que seja. Então nós estamos tratando de algo bastante sério. Sem mencionar a nossa indústria, que já estava bastante combalida com uma política econômica destrambelhada que a gente tem, não só nesse governo, mas de alguns governos para cá, que não cuida do desenvolvimento econômico nacional e agora vai ter que arcar com mais esse fardo, mais essa cunha que vai recair sobre os seus resultados.